Bem-vindos num pós-espaço de networking em que estão todos aí mais do que motivados para os outros, espero eu. A ideia de hoje é realmente levar-nos a todos numa viagem curta, de meia hora, mais ou menos, pelo mundo dos outros. E aqueles de vocês que já estavam a revirar os olhos quando a Raquel, a quem agradeço muito este convite, falou em psicologia e em filosofia, já estavam a dizer, oh meu Deus, isto vai ser a parte chata da manhã, e eu espero que isso assim não seja. Então, a ideia vai ser trazer a realidade aos conceitos e os conceitos à realidade, e mais do que uma conferência muito prática com ferramentas, porque para isso já tivemos brilhantemente o André antes de mim, a ideia é convidar-nos a pensar ou a repensar em coisas que já andam a pensar certamente no dia-a-dia. Aceitam o desafio? Então, não tem outro remédio, não é? Então, antes de mais apresentar, o meu nome é Edith Amorim, Thinking Big é a minha forma de trabalhar, nasceu mais ou menos há 5 anos, e o que faz basicamente é integra a minha formação de base, que é a psicologia, depois especificamente a psicologia positiva, que foca naquilo que faz com que as pessoas e as sociedades floresçam, cheguem ao melhor de si. Portanto, não tem nada a ver com andar contente, nem tem nada a ver com sorrir muito, tem a ver com procurar ser mais. Outra das coisas que a define e que me define é que a Thinking Big, sendo a minha marca pessoal, me permite trabalhar como freelancer, e então permite-me viver a vida que eu desejo criar. E a vida que eu desejo criar é mais ou menos esta. É uma vida on the go, que me permite ter o computador pequenino e trabalhar desde qualquer lugar. E como me permite trabalhar de qualquer lugar, eu aproveito mesmo isso para trabalhar desde qualquer lugar. Então, a maior parte das vezes ando em diáspora, como me chama a minha mãe, que é basicamente em viagem ou em passeio de um lado para o outro, que não tem a ver com a parte turística. Porquê que eu vos estou a contar isto? Para saberem de onde vem o material que eu vos vou contar. Mais do que recolher coisas, das coisas que eu tenho andado a ler, das coisas que eu tenho andado a ouvir, vem também trazer coisas daquilo que eu tenho andado a viver. Portanto, é uma conferência em que nem vem só da teoria, nem vem só da prática, vem de um mundo misto e de um pensar deste mundo misto. O meu interesse pelos outros nasceu de uma forma muito espontânea. Não vem porque eu sou psicóloga e os psicólogos gostam de conhecer pessoas, vem ao contrário. Eu gosto de pessoas e por isso formei-me em psicologia, já há uns anos valentes. E depois o que me acontece sempre é, eu uso numa forma boa, eu relaciono-me com o mundo através dos outros, através de quem conheço e como conheço e desse espaço em que as coisas acontecem. Então, este interesse leva a que eu tenha mesmo interesse nas outras pessoas e em estar e em ouvir. E cada vez que eu vos for contando alguma coisa, em vez de ouvirem a Edith Amorim a falar da experiência dela, o meu convite para esta conferência é pensem em vocês. Quanto de vocês é feito assim? Como de vocês é feito assim? Porque é para isso que esta conferência serve, não é para me ouvirem falar, é mais para que cada pessoa possa ir dizendo eu também já fiz isto, eu também já passei por isto, e depois uma espécie de meia hora para pensarmos em o que é que aquilo nos trouxe. Este foi um exemplo que se chamava Humans Thinking Big, que comecei assim há uns anos, que era o recolher de histórias ao longo dos anos. Tinha desde a mãe de uma amiga minha de infância, até um senhor que eu conheci na Palestina, até pessoas que eu conheci assim nos sítios mais inopinados. E esta é um bocado a ideia daquela curiosidade que me move. É, em todo lugar onde estamos, há sempre alguém que nos marca. E a ideia desta conferência é pensar de que forma é que essas pessoas nos marcam e de que forma é que estas pessoas nos criam raízes e folhas. Então vamos às raízes. As raízes entendidas como aquilo que nos faz quem somos a nível de valores, aquilo que nos encaixa numa terra que é a nossa, aquilo que nos dá o essencial de nós. Então, se vos perguntar mais uma vez, de que maneira e de que forma mais ou menos impactante é que as outras pessoas fizeram o que vocês são, provavelmente, se a gente ligar com o que estava a dizer o André antes sobre a importância da educação, é um pouco isto. Quem é que nos educa? Quem é que nos educou e nos continua a educar? Não é? Criando estas raízes. E depois há a parte das folhas, que é, imaginando uma árvore, de que maneira é que esta árvore que vocês foram construindo de vocês próprios foi crescendo e foi tocando outras realidades, foi tocando outros mundos, estendendo-se como folhas. E este é um bocado o convite a pensar o que é que dos outros me faz quem eu sou, criando raiz, e o que é que dos outros me faz tocar outros mundos. Então a viagem começa em casa. E a primeira coisa que eu vos perguntei quando é que pensam nos outros, e a mesma coisa aconteceu quando eu estava lá fora a falar com uma empreendedora muito enérgica, quando falamos dos outros, os outros às vezes são os nossos clientes, são gente mais afastada. Mas às vezes os outros são a nossa família. Foi a primeira resposta que vocês deram aqui, a família e os amigos. E os outros, muitas vezes, a primeira sensação que nós temos é casa. A casa no sentido do mais íntimo de nós, o que nos faz mesmo, onde nós estamos mesmo à vontade. E a casa é feita não só pelos pais, pelos irmãos, pela família mais próxima, mas por esta capacidade de nós construirmos casa fora de casa. E esta é uma história
E mais uma vez, peço-vos sempre para fazerem a ponte para vocês. Esta é uma história do Sr. Serafim. Podiam estar 1000 personagens nisto, e eu escolhi o Sr. Serafim porque é uma personagem que sempre me veio bastante grata. O Sr. Serafim era o sapateiro do bairro onde eu vivia em Barcelona. Eu vivi lá 4 anos e só ao fim de um ano é que mudei para este bairro, portanto só ao fim de um ano é que eu conheci o Sr. Serafim. No primeiro ano de vida lá, a vida era uma vida numa cidade estranha, em que a gente vai conseguindo fazer a nossa realidade e não é, o nosso cotidiano, mas nada muda realmente até que nós conhecemos a nossa casa. E só quando eu conheci o Sr. Serafim, que era o sapateiro do bairro, onde eu ia não só levar sapatos, mas também a ouvir, e hoje, como é que tu estás? E ficávamos à conversa. Depois o Sr. Serafim era galego, então já estávamos com grandes afinidades, e as conversas com o Sr. Serafim deixaram de ser para arranjar sapatos, até porque ele regularmente me manchava as botas de uma cor que eu não queria, porque já havia bastante mal. Era mais a figura de acolhimento que eu tinha no bairro, de que quando viajava, ou quando regressava de viagem, ou quando iam amigos visitarem-me, eu levava ao sítio do Sr. Serafim para que os conhecesse. E era quase para me dar a bênção, de uma certa forma. Então o Sr. Serafim era a figura que funcionava como casa longe de casa. E a pergunta é essa para vocês, quem é que funciona de casa longe de casa? E para que funcionemos de casa longe de casa, se calhar são as pessoas que nos trazem estas coisas. Quem nos traz a entreajuda, quem nos traz a sensação de confiança, quem nos faz a sensação de colaboração, de cuidado nas pequenas coisas. E isto é feito não só pelas pessoas que obviamente têm quase a obrigação de o fazer, não é? As pessoas que estão mais próximas, mas se nós deixarmos, também há outros que são estranhos, que nos podem vir criar casa mesmo longe de casa. E o meu convite a vocês é esse, quem são as vossas pessoas que vos fazem casa longe de casa, que vos criam estas raízes naquilo que vocês são. Isto é a parte de casa a casa. Do Sr. Serafim passamos para outra parte, que é a sociedade, como vocês responderam. Que também acabamos por criar casa, mas já de uma forma diferente. É uma espécie de raízes na sociedade. Que são, no fundo, as pessoas que nos envolvem. E eu apanhei esta fotografia, que é de um polícia bastante conhecido cá na cidade do Porto, que encontrei numa livraria aqui há tempos. E o livro que ele foi buscar é o livro que está na base desta conferência, que se chama Os Outros, do Kapuscinski, que é um jornalista que se dedica a escrever sobre isto, sobre esta importância. E quando eu vi este polícia, que entrou fardado na livraria, a vir pedir este livro, a minha sensação de confiança na sociedade aumentou. Pensei, bem, se um polícia anda a ler sobre a importância dos outros, então estamos todos em boas mãos. E esta é um pouco a sensação de quem é que nos envolve como sociedade e que valores é que envolvem esta sociedade, que depois criam o genius in us. Porque no fundo só somos génios se tivermos boas casas de fundação e se tivermos uma sociedade onde estas coisas se vão partilhando. Aumentando ainda mais, isto era uma das pessoas, mas aumentando ainda mais. Há uns anos eu estive a viver na Irlanda, e na Irlanda a cidade que me tocou era Limerick. Limerick era conhecida pela The Stab City, a cidade onde se apunhalam pessoas. Bem, já imaginam o meu grau de motivação para ir viver, não é? Para uma cidade muito conhecida, com uma cidade onde se apunhalam pessoas. Quando eu cheguei lá, o meu cotidiano na cidade era feito de ir aos cafés, ir ao talho, ir à frutaria, e em cada uma destas passagens pelos lugares da cidade, o que eu ia descobrindo, em vez de ser um sítio muito perigoso, eram pessoas deliciosas que me acolhiam e que me faziam uma atenção ao cliente fantástica. Então o que eu senti é que, de alguma maneira, eu estava a encaixar suavemente nesta sociedade através das pessoas que a compunham, através do senhor que me servia a carne, através da pessoa que me escolhia a fruta. E, mais uma vez, o convite para vocês: quanto de vocês é feito pela maneira como vocês foram habituados a ser tratados nos sítios? Talvez não pela senhora que servia o leitão ao André, mas talvez sim pela senhora que servia leitão ao André também. Então, isto é mais um passo, que é, não só reconhecemos nestas pessoas que nos trazem outra vez estas raízes dos valores, e que são exatamente os mesmos valores que eu sentia o Sr. Serafim a trazer. Era a interajuda, a cooperação, o estar, o cuidado connosco, e a sociedade a fazer isso, a sociedade a criar essas raízes, como também a possibilidade de eu contribuir de alguma maneira. Estas fotografias que estão aqui são fotografias tiradas por uma fotojornalista que eu acabei por conhecer na cidade e que acabou por alinhar comigo em tirar fotografias a cada uma destas 46 pessoas e fazermos um projeto que se chamasse Happy Limerick. E que basicamente o que mostrava é que a cidade, apesar de ter má fama, era uma cidade cheia de gente fantástica e cheia de bonita. Portanto, não era de Stab City, era Happy Limerick. Então, mais uma vez, de que forma é que as nossas raízes podem contribuir até para mudarmos a maneira e a nossa percepção sobre a sociedade onde vivemos. Quanto de nós é que, por termos, por exemplo, e é um fantástico exemplo, em termos uma empresa como a Supertech,
que é preocupada com questões que também fazem parte das nossas raízes, como é que o facto de estarmos rodeados de empresas assim, de empresários assim, nos pode quase fazer elevar os valores pelos quais nos regemos. Isto acaba por ser a sociedade a inspirar quem nós somos. Seguimos da sociedade para outra coisa, que é as folhas. Uma vez feitas as raízes e ancorados nesta terra quase que nos nutre, passamos para as folhas, que é quando nós começamos a estender alguma coisa e a tocar coisas alheias. E esta é a metáfora das folhas. Então passamos do vocês para vocês e a sociedade. Então, as folhas e mais mundo. E mais uma vez, de que maneira é que estes outros acabam por nos fazer fortalecer esta sensação de mundo? E agora já não estamos nem na nossa casa e na nossa família, nem na nossa sociedade, mas no mundo em geral. Então, eu vou-vos trazer um exemplo de uma coisa em que creio firmemente, que é os outros ajudam-nos a conhecer, no geral, e a conhecer o mundo em particular. Que é interessante como é que o mundo pode ser um particular no geral. Então, vou-vos contar como é que... vou-vos contar, eu acho que é mais convidar a pensar, porque vocês têm isso de certeza. Numa das viagens que fiz à Palestina, para mim foi um dos lugares mais difíceis de conhecer, assim a cru, estando sozinha. Porque não havia referências, eu acabava de chegar a Ramallah num autocarro, vinda de Jerusalém, onde tudo era organizado, e de repente és lançado no meio do caos. E a princípio, e mais uma vez, descolem desta história, pensem vocês, pode ser Santo Tirso em vez da Palestina, porque funciona exatamente igual. Eventualmente está mais organizado. E a incursão pela cidade ia sendo feita pelos olhos, não é? Por aquilo que os olhos veem, pela sensação, pelo calor na pele, e tudo aquilo que nos vai chamando a atenção, mas desde um ponto de vista muito da cabeça, de a arquitetura aqui é assim, a organização é assado. Isto parece-me que isto está longe ou perto daquilo que eu imaginava que era a Palestina depois dos documentários. E pode ser Santo Tirso, o que é que eu imaginei de Santo Tirso. Então eu fui descobrindo a Palestina através só do que os meus olhos viam, até que encontrei pessoas. E mais uma vez, os outros. Eu perguntei a estas jovens onde é que ficava um café com internet, porque estava desencontrada da amiga com quem me ia encontrar, que é sempre uma coisa muito agradável, é a gente ficar na Palestina desencontrada de alguém, sozinho. Isto acontece a quem viaja sozinho, assim, com pouca planificação. E estas jovens a quem eu acabei por perguntar onde é que ficava um hotel com um café com internet, acabaram por me levar para um café com internet e acabaram por me fazer babysitting no café com internet até que eu conseguisse a presença desta minha amiga. E só quando eu me sentei à mesa com elas e quando eu me deixei ser elas, à minha forma, e quando nós partilhámos o que tínhamos a partilhar, e eu lhes contei de onde vinha e lhes contei qual era a minha percepção sobre a terra delas, do que é que eu tinha lido, que poetas é que falavam da terra delas, o que é que eu tinha construído na minha própria cabeça, e também ouvi o que é que elas tinham para dizer sobre a própria terra onde elas habitavam e que lhes faziam casa realmente. E só nesta altura, para mim, a Palestina começou a fazer algum sentido. Porque não era percebida com a minha cabeça, era percebida com, vamos chamar-lhe, com o coração, ou com o sentir da pele. E a partir daqui a Palestina começou a fazer mais sentido, porque já tinha onde encaixar. Portanto, mais uma vez, a minha pergunta é, quanto de vocês é que depois, tudo o que eu depois continuei a ver, era quase encaixável nas histórias destas três jovens? E quanto das coisas que vocês vão conhecendo das realidades têm a ver com coisas que as pessoas vos foram contando delas? A maneira como nós fomos criando a nossa realidade através das coisas que nos foram dizendo sobre as coisas e o que nos fizeram sentir sobre elas. Portanto, para mim a Palestina passou a ser quase um território mais real a partir do momento em que me foi mostrado por pessoas de lá. E isto aplica-se, uma vez mais, Santo Tirso ou a Viana do Castelo. Outra coisa aconteceu também do outro lado. E mais uma vez, o André falava há pouco dos conflitos e do ver o outro lado, a empatia, o pôr-se no lugar do outro. E o exemplo que vem a seguir, vem lançado com este, porque é de um território ao lado deste, que tem a ver com Jerusalém, com Israel. E em Israel aconteceu exatamente a mesma coisa. E eu trouxe estes exemplos porque representam dois lados de um conflito grande, sobre o qual nos é muito fácil ter uma opinião feita de fora, mas que só é possível entrarmos quando estamos dentro. Portanto, imaginem que um deles é a Senhora dos Leitões e o outro é o André que vai comprar os leitões a este restaurante. Vamos ver os dois lados da mesma moeda. Para conhecer Israel, além das pessoas que eu lá tinha, só me foi possível entender certa parte quando falei com um dos principais protagonistas de uma das partes mais estranhas para nós, que é a parte de toda a gente ser convidada a fazer o serviço militar. E quando tu encontras na rua, sucessivamente, pessoas com G3 e miúdos mais novos do que pessoas que estão cá, com G3 ao pescoço e depois com o seu telefone e com o seu iPad ao mesmo tempo, muitas coisas começam a vir à nossa cabeça de porquê. E estas pessoas daqui a algum tempo estão a agredir e a matar e estão a ser convidados para cenários de guerra nada simpáticos.
Desculpem. Só quando eu comecei a conhecer mais de perto esta realidade, através de um protagonista, é que me começou a ser visível esta realidade. Então era este o Josh, por quem eu passei na rua, e neste passar na rua a curiosidade aguçou-me mais uma vez. E eu tenho por hábito fazer estas coisas. Se a curiosidade vem, eu pergunto. Eu acho que algumas das pessoas que estavam no networking já perceberam isso. A história começou simples com eu a perguntar-lhe, posso tirar uma fotografia? É que para mim, desde onde eu venho, ver um jovem da tua idade a trabalhar no telemóvel, com os seus óculos de sol super cool e a mochila ao lado, mas uma G3 ao colo, não é comum. E a coisa começou assim. Passado algum tempo, nós começamos a conversar e já era possível fotografar a cara. E passado algum tempo, fui ouvindo a história dele. Fui ouvindo a maneira como ele, como coordenador de uma equipa, ensinava os miúdos mais jovens a atacar os sapatos. A maneira como ele educava as pessoas na caserna onde estavam. E de repente, aquele conflito bélico tão grande e que se a gente vê nas notícias, de repente tinha cara e tinha um protagonista e aquela pessoa era um menino tão imberbe como quantos daqueles que saem aqui da escola secundária da Maia. E depois fomos mais longe e o Josh tinha um diário. E neste diário era o sítio onde ele apontava toda esta vida emocional que lhe passava na pele. E só quando nós começamos a falar do diário, e lhe foi possível mostrar-me este diário, é que me foi possível cada vez mais entrar no que era esta realidade. Era o que é que alguém que vive isto, não é alguém que sai no telejornal, o que é que alguém que vive esta realidade tão estranha a nós, sente, o que é que pensa, o que é que vive naquelas horas que estão meio escondidas do dia em que ele já não tem esta farda, nem tem a G3 a tiracolo. Mais uma vez, a realidade quase que só se deixa entender realmente através dos outros que nos permitem estender ramos e estender folhas que nos permitem conhecê-la melhor. Tenho essa sensação de vocês também, de ter percebido, conhecido a realidade de perto só por conhecer mais de dentro de outras pessoas? Partilham isto? Faz-vos sentido? Sim? Eu acho que, vendo daqui raízes e folhas, ainda podemos estender mais uma vez. E da mesma forma que eu vos falei do polícia e depois para a nossa capacidade de mudar sociedades, portanto, o polícia como um exemplo e depois a forma de intervir na sociedade com o Happy Limerick, aqui o convite é o mesmo. É, uma vez conhecida essa sociedade, o que é que nós podemos fazer por ela? E esse mundo. Então, é quando se juntam as duas coisas. Quando eu, com os meus valores muito bem assentes em terra, com a consciência do que sou, do que quero, que valores é que me guiam, que linhas é que cosem aquilo que eu quero ser. Isto são as raízes. Se juntam com os ramos, que é o tocar o mundo, o criar sociedade, o que é que acontece? Não é? Aí é que está realmente o grande gênio de nós. E aí é que está o nosso poder também. Então agora voltamos à parte deste poder. Este poder que nos está em cada mão, em cada contacto, em cada sorriso e em cada contacto com outras pessoas que nós não conhecemos. Isto para mim é um exemplo de mudar. Há pouco tempo, eu estive há uns meses na Macedónia, num dos campos de refugiados, de transição de refugiados. E estar ali permitiu-me, no fundo, ter muito claro de que maneira é que podemos unir raízes e folhas. Porque sendo uma terra em que os valores quase não existem, aquilo sobretudo era um ponto de transição. Portanto, as pessoas acabavam de chegar da Grécia e começavam a fazer a travessia para o centro da Europa. Portanto, era uma terra de ninguém. Era uma terra sem regras, era uma terra de passagem de pessoas que saem de uma não casa para outra casa que nem sabem como é que vai ser. E nem vamos falar muito sobre o conflito em si, mas só para nos pormos no lugar deste sítio onde, aparentemente, uma árvore não cresceria. E é aí, quando as árvores aparentemente não crescem, que talvez valha a pena semear qualquer coisa. E a sensação aí, ao ver toda esta realidade e estas pessoas em trânsito, era a pergunta, o que é que fica quando elas abandonam tudo o que têm, quando elas estão numa situação de extrema fragilidade, o que é que fica delas? E o que é que necessitam? Uma das principais tarefas que eu tinha, além de distribuir água e comida e aquelas coisas básicas que se fazem neste tipo de lugares, era ficar na plataforma do comboio, a ver as pessoas e a ajudar as pessoas a entrarem para o comboio, mas depois ficar, enquanto depois do comboio cheio estavam à espera que o comboio arrancasse. E nesse ponto de partida, nessa plataforma, a minha tarefa era dizer-lhes adeus. E estar presente, olhá-las, fotografá-las e dizer-lhes adeus. E era uma forma de mostrar, eu estou aqui, tu não vais sozinho, tu não vais nem sem raízes, nem sem folhas. Há gente que te vê e há gente que de alguma forma testemunha esta tua passagem. Portanto, ver-te é uma forma de dizer que tu existes. E para mim, esta é uma mensagem muito chave desta conferência, é ver-te. Nós damos-nos esse luxo de tempo de ver, não é? Nos intervalos de networking,
nós paramos para usar este tempo de ver e de olhar as pessoas e de metermos conversa, não por uma lógica de vou-te dar o meu cartão, mas por uma lógica de olha que bonito que tu és, ou olha uma pessoa mais baixinha do que eu, ou olha uma empreendedora tão gira e tão fresca e com tão boa energia. Isto é ver as pessoas. E eu acho que é assim que nós mudamos, no fundo, mudamos mundo e mudamos realidades. É esta capacidade de a gente interagir com o outro e vê-lo realmente. E esta foi a sensação que eu tinha. Era uma parte importante nesta criação de raízes e folhas. É este ver o outro e mostrar-lhe que é visto. E depois, além de ver e ver o bonito e o facilmente óbvio e mais cativante destas realidades, não é? Os velhinhos e as bebés, que são as partes que mais nos chamam a atenção, há mais qualquer coisa. É o que é que eu posso dar de mim. E neste o que é que eu posso dar de mim, a coisa que eu mais descobri era a presença. Mais do que aquele momento em que se estende um cobertor, em que tu vais colmatar o frio, era o momento em que tu te sentavas e davas o teu tempo e ali ficavas com aquelas pessoas a conversar e a contar de ti. Não é só ouvir as histórias delas, eu estou aqui a boicotar o microfone, desculpem. Não era só ouvir as histórias delas, mas a dar de ti e a contar a tua realidade também, como numa conversa de café. Então, mais uma vez, quanto de nós e quanto é que nós podemos mudar o mundo só por este tempo intencional que passamos com os outros, numa conversa numa livraria, por exemplo. Então, esta sensação veio ainda de uma forma mais íntima, veio-me ao território do abraço, que é onde eu acho que tudo começa e acaba, no fundo. Nós começamos num abraço e, eventualmente, geralmente acabamos noutro. E a sensação que trouxe mais desta viagem, e esta viagem não pela viagem em si, mas esta viagem mental, é este tocar. Era o território do abraço, é onde permite melhor juntar as raízes e as folhas. Num abraço está tudo de ti. Está os teus valores, está a tua emoção, está o que te rege. Se tu fores uma má pessoa, dificilmente dás um abraço a sério, não é? Porque não te vai sair, a menos que seja uma pessoa que tu odeias muito e enquanto abraças, eventualmente vais com uma faca por trás. Mas no território do abraço, não comecem a ficar com ideias, tá? Porque isto não é aplicável a chefes. Esta não era a parte divertida da conferência. Como é que é possível que uma conferência sobre o amor toda a gente se ria só quando eu digo e depois podemos apunhalar pessoas enquanto damos abraços? Mas neste território é no fundo quando tu trazes o melhor de ti e permites que a outra pessoa traga o que tiver, seja lá o que isso for, com diferenças de costumes e de culturas. E sobretudo por isso, nestes abraços, por exemplo, muitos deles foram com pessoas de uma cultura onde abraçar uma jovem mulher talvez não fosse a coisa mais óbvia para se fazer, e mais ainda ao lado de outras pessoas. Mas era este o território que era procurado por ambos. Eu como uma forma de boa sorte, e eles como uma forma de dá-me um pouco de energia, fica cá um pouco de mim. E isto não é conversa nem ideológica, nem utópica. Isto é realidade. E isto é a forma como eu sinceramente creio que é possível mudar o mundo. É não deixando passar as coisas incólumes, não deixando passar o tempo sem que o vivamos de uma forma bem efetiva, bem presente, bem clara e de uma forma, acima de tudo, intencional, em que cada coisa valha por si, em que cada encontro valha por si. E, no fundo, aproveitar estas ocasiões em que nós temos aqui, ainda por cima, conforto e toda a delicadeza de um evento criado com muito amor, para estarmos realmente a aproveitá-lo ao máximo, a saber quem é que está daquele lado, a saber quem é que se esconde atrás daquela fatiota mais profissional. E uma das coisas que eu mais fui aprendendo ao longo da vida, e sobretudo por trabalhar com gente de empresas, que geralmente se veste de fato e de gravata e de sapatos bem alinhados, é que quando a gente lhes pede para tirar sapatos, isto acontecia-me em Barcelona quando eu trabalhava com pessoas de empresas assim, de bancos e etc., era que quando lhes pedias para tirar os sapatos, descobrias muitas vezes meias com cores. A mim, por exemplo, no intervalo, uma empresária contou-me do momento de dificuldade que tinha tido no percurso empreendedor. Eu acho isto tão valente, quando as pessoas dizem, sim, eu sou empreendedora e tenho há 8 anos uma empresa, mas já passei mal. E depois a gente fala sobre o que é passar mal, sem medos, sem grandes noções de proteção. É quase quando caem estas folhas a mais. Eu acho que também nesta parte de estender folhas, também é importante deixar cair as folhas que nos fazem parecer extremamente à prova de bala e de tudo, não é? Não é à toa que o Bruce Lee dizia, be bamboo, not oak. É? O oak é muito importante e nós queremos árvores fortes, mas também queremos o bambu, queremos árvores que sejam não frágeis, mais flexíveis. E esta flexibilidade é o que nos permite ser vulneráveis, mostrar-nos aos outros e dizer, olha, eu sou um bocadinho patareco nisto e estou aqui um bocadinho à nora com estar a fazer networking, mas talvez valha a pena mostrar-me um bocadinho e perguntar um bocadinho. Portanto, estas árvores também às vezes dão um jeito que sejam semi-despidas e não levem isto para onde não devem, e que tenham só o essencial de nós, em forma de raízes e em forma de folhas.
Basicamente, a mensagem que eu tinha para vos passar era esta, para sermos o Genius in You, para celebrarmos empresas que fazem a diferença a nível de uma forma ecológica e uma forma empresarial em Portugal, no Portugal que nós queremos mais humano e mais do que nunca, hoje Portugal precisa-nos humanos, precisa da humanidade e de toda a nobreza de espírito que fomos capazes de convocar. Por tudo isto, eu celebro os encontros em forma de folhas, raízes e estendo os meus troncos a quem queira vir comunicar. Muito obrigada.